Bom, se a gente fala em ambientação de espetáculos e exposições, a ideia do componente está relacionado também, como diz lá na ementa, a falar e pensar nos elementos básicos de composição visual. E aí eu queria trazer algumas reflexões, alguns pensamentos, principalmente a partir da leitura do Donis Dondiš, que fala na sintaxe da linguagem visual. Ele traz algumas reflexões iniciais, alguns pensamentos iniciais a respeito da importância de se discutir o que ele chama de um alfabetismo visual. Então, assim, ele inicia o texto questionando que se a invenção dos tipos móveis, da prensa de tipos móveis lá por Gutenberg, acabou criando o imperativo de ter um alfabetismo visual, um alfabetismo verbal, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que se desenvolve a câmera, se desenvolve todas as suas formas paralelas de tecnologias de produção de imagens, passa a se desenvolver também a necessidade de um imperativo de um alfabetismo visual também. Um alfabetismo visual, que ele diz de um alfabetismo visual universal. O cinema, a televisão, os computadores nos tempos mais atuais acabam sendo extensões mais modernas desse desenhar, de um fazer, de produzir imagens, que acaba sendo historicamente uma capacidade natural do ser humano e que agora parece ter se apartado da existência do próprio homem. Então a arte, o significado da arte, a forma e a função desse componente visual da expressão da comunicação humana, na era tecnológica eles acabam passando por uma profunda transformação, a partir do momento que você tem meios, que você tem instrumentos muito mais potentes e de muito mais fácil acesso para que você produza imagens. Então a expressão visual ela acaba significando muita coisa em muitas circunstâncias para muitas pessoas. É um tipo de inteligência humana extremamente complexo e que acaba tendo uma compreensão muito limitada, muito rudimentar, porque ela ainda não tem um aprofundamento desse estudo. Então, examinar os elementos visuais básicos, as estratégias, as opções que são feitas nas técnicas visuais, as implicações psicológicas e até fisiológicas que essa composição criativa de imagem acaba causando, a variedade de meios, a gama de efeitos, de meios e formatos que podem ser classificados como artes visuais, como ofícios visuais, é um processo de investigação que é extremamente necessário. É uma análise que tem que ser feita para que se amplie a compreensão a respeito da expressão visual. O ser humano tem, por essência, esse recurso da linguagem, o recurso de expressão, de comunicação que é próprio do ser humano, que começa desde a sua forma mais primitiva, auditiva, mais pura, e que vai evoluindo até a capacidade de ler, a capacidade de escrever, a capacidade de se expressar. E essa evolução também deve ocorrer nesse campo da criação de imagens, que a princípio era restrito ao artista instruído, ao artista talentoso, que dominava aquela linguagem. Mas hoje, com a possibilidade de câmeras cada vez mais acessíveis, instrumentos tecnológicos cada vez mais acessíveis, a produção de imagens passa a ser uma opção para qualquer pessoa interessada em aprender um muito reduzido número de técnicas, de formas de se expressar através dessa imagem. Só que, o que dizer desse alfabetismo visual, dessa visão crítica dessa produção de imagem? Por si só, a reprodução mecânica, usar um celular para reproduzir mecanicamente o ambiente, não acaba necessariamente sendo uma boa expressão visual. Para controlar esse potencial da fotografia, para administrar esse potencial da imagem, se faz necessário o desenvolvimento de uma boa sintaxe visual. O Donis Dondiš, que eu citei no começo, ele compara o advento, a invenção da câmera, à invenção do livro, que a partir do momento que você potencializa o uso da linguagem, você potencializa esse acesso, cada vez mais as pessoas podem estar se expressando e buscando uma necessidade do desenvolvimento dessa sintaxe.
Para que a gente seja considerado verbalmente alfabetizado, a gente precisa dominar os componentes básicos da linguagem escrita, as palavras, a ortografia, a sintaxe. Então, a partir do momento que você também domina todos esses elementos, dominando essa técnica, você pode produzir uma série de inovações criativas e soluções criativas para essa comunicação verbal dentro do seu estilo pessoal. E aí, a partir do momento que a gente pensa nisso, nessa linguagem, nesse alfabetismo, significa que um grupo determinado deva compartilhar dessa mesma linguagem, dessa mesma capacidade. E o alfabetismo visual acaba funcionando e operando dentro desses mesmos limites. A gente não controla ele de maneira tão dura e tão fechada em regras, tão rígida em regras como a comunicação verbal, mas você tem o mesmo objetivo de construir um sistema básico compartilhado de aprendizagem, de identificação, de criação e de compartilhamento de conhecimentos, para que essas informações que circulam visualmente sejam acessíveis não apenas às pessoas que são hábeis, treinadas, mas pessoas como artistas, artesãos, mas qualquer pessoa que tenha interesse em acessar essa linguagem. Então, o modo visual ele deve ser pensado, deve ser planejado como um corpo de dados, assim como a linguagem verbal que a gente está habituado, que ela pode ser usada para compreender mensagens que tenham diversos níveis de utilidades, desde o funcional até o mais avançado em termos artísticos. Então, atentar para a linguagem visual significa entender a linguagem como um todo, mas também a importância dos seus elementos individuais, como a cor, a linha, a proporção, a simetria ou a falta de simetria, o contexto do meio que está sendo usado, todas as decisões que são relativas ao design, às técnicas de pintura, de fotografia, de arquitetura, da televisão, do cinema, de todas as artes gráficas. Então, a manipulação dessas unidades básicas, dessas técnicas, e a sua relação com a forma, vão acabar compondo e construindo o significado pretendido. E a força cultural e universal que tem o cinema, que tem a televisão, a fotografia, que a imagem compõe hoje, na configuração dessa autoimagem do ser humano, essa autoimagem a respeito do entendimento dele enquanto sociedade, dá uma medida da urgência de que se ensine, que se discuta e que se pense nos elementos desse alfabetismo visual, tanto para comunicadores quanto para aqueles para os quais a comunicação se dirige. Então, quando eu concebo uma ambientação, quando eu concebo um espetáculo, quando eu penso na parte visual de um espetáculo ou de uma exposição, eu tenho que levar em conta todos esses elementos e para quem eu estou comunicando, para quem eu quero acessar, de que forma eu quero acessar. A construção visual acaba sendo extremamente fundamental na identificação, na compra, no recebimento, no sucesso daquela comunicação, no sucesso daquela mensagem, no sucesso daquela obra. E aí, por fim, para encerrar, pesquei lá nesse texto do Donis Dondes, ele cita o professor Moholy Nagy, da Bauhaus, quando ele diz que no futuro os iletrados vão ignorar tanto o uso da caneta quanto o uso da câmera. E ele diz que o futuro é exatamente agora. É importante que a gente esteja devidamente letrado nessa sintaxe visual, nessa construção de linguagens, para que tenha sucesso e eficiência no uso e na aplicação dessa linguagem. É isso.